Lúcia Maria da Silva segurava a carta de demissão com as mãos tremendo. O papel amarelado pelo tempo parecia pesar mais que tudo o que ela já havia carregado em 17 anos, trabalhando no Hospital Público de Salvador. A supervisora havia deixado claro que não havia mais espaço para suas ideias malucas, suas tentativas desesperadas de fazer diferente. O que ela não sabia é que aquela humilhação seria o início de uma descoberta que mudaria vidas ao redor do mundo. O corredor do Hospital Geral Roberto Santos ecoava com o barulho familiar das macas sendo arrastadas pelo chão de cerâmica rachada. Lúcia olhava para as paredes descascadas e sentia o peso de cada dia que havia passado ali, tentando salvar vidas com recursos que pareciam diminuir a cada mês. Aos 42 anos, ela se viu de volta ao ponto zero, carregando apenas sua experiência e uma sacola plástica com seus poucos pertences pessoais. A casa no bairro de Brotas estava silenciosa quando ela chegou naquela tarde de março. O portão de ferro enferrujado rangeu como sempre rangia, mas desta vez o som pareceu ecoar a derrota que ela carregava no peito. O jardim pequenininho que ela cuidava com tanto carinho nos fins de semana estava ressecado, as plantas murchando sob o sol forte da Bahia, como se até elas soubessem que tempos difíceis estavam chegando. O filho Gabriel, de 16 anos, estava trancado no quarto há 3 dias, desde que havia descoberto que não poderia mais pagar a faculdade de medicina que sempre sonhara. Lúcia ouvia o som abafado de música alta vazando por baixo da porta e sabia que o menino estava tentando abafar a frustração da mesma forma que ela tentava abafar a própria dor. O garoto havia passado anos estudando como um condenado, acordando às 5 da manhã para revisar matérias antes da escola, sonhando com o dia em que seria doutor como aqueles que ele via no hospital onde a mãe trabalhava. A filha Ana Beatriz, de 14, evitava olhar nos olhos da mãe desde que soube que talvez precisariam se mudar para um lugar menor. A menina havia amadurecido rápido demais, assumindo responsabilidades de casa que não deveria ter. Lúcia a encontrava acordada de madrugada, fazendo contas numa folha de papel, tentando descobrir como economizar mais alguns reais no orçamento familiar. Ver a filha carregar preocupações de adulto era uma das coisas que mais doía no peito de Lúcia. O marido, João Carlos, havia saído mais cedo para o segundo emprego como motorista de aplicativo, numa tentativa desesperada de manter a família de pé. Ele havia largado o sonho de abrir a própria oficina mecânica quando as contas começaram a apertar. Agora passava 15 horas por dia no trânsito de Salvador, dirigindo o carro velho que consumia mais combustível do que deveria, só para ganhar o suficiente para pagar o aluguel e manter comida na mesa. Lúcia sabia que o casamento estava sendo testado de formas que ela nunca imaginou que seria. Lúcia se sentou na mesa da cozinha e abriu a carta de demissão mais uma vez. A justificativa era sempre a mesma que ela ouvia há meses: insubordinação, recusa em seguir protocolos estabelecidos, tentativas não autorizadas de modificar procedimentos. Ela sabia que tudo aquilo era código para uma coisa só. Ela havia ousado tentar fazer diferente numa estrutura que não tolerava mudanças. Tudo havia começado 6 meses antes, quando ela viu pela 100ª vez uma criança de 5 anos chorar desesperadamente durante um procedimento de curativo. A pequena Joana havia sofrido queimaduras graves e precisava trocar as bandagens todos os dias. O processo era doloroso, traumático e deixava marcas emocionais que Lúcia sabia que durariam para sempre. Naquela noite, ela não conseguiu dormir pensando no desespero nos olhos da menina. Foi então que ela começou a observar algo que ninguém mais parecia notar. As crianças sempre reagiam melhor quando ela cantava baixinho durante os procedimentos.
Não qualquer música, mas canções que ela inventava ali na hora, falando sobre coragem, sobre super-heróis pequenos que venciam gigantes. Ela percebeu que quando combinava os movimentos das mãos com o ritmo da música, as crianças se distraíam completamente da dor. A técnica foi sendo refinada caso a caso. Havia Pedro, de 4 anos, que precisava tomar injeções diárias para controlar diabetes. O menino chegava ao hospital em pânico absoluto, e Lúcia descobriu que se cantasse uma música sobre um guerreiro corajoso enquanto dava a injeção seguindo o ritmo da melodia, ele nem percebia quando a agulha entrava. Havia Camila, de 8 anos, que estava em tratamento de câncer e havia desenvolvido fobia de hospitais. Lúcia criou uma canção especial para ela, sobre uma princesa que ficava mais forte a cada batalha vencida. Os pais começaram a notar as mudanças. Crianças que antes chegavam chorando ao hospital começaram a perguntar quando iam ver a enfermeira que cantava. Algumas pediam para os pais cantarem as músicas da tia Lúcia em casa. Uma mãe contou que o filho havia parado de ter pesadelos sobre o tratamento depois que começou a ser atendido por ela. A descoberta real veio numa madrugada particularmente difícil. Lúcia estava cuidando de um menino de 7 anos que havia sofrido um acidente de moto. Ele estava em estado de choque, não respondia a nenhum estímulo, e ela sabia que se não conseguisse estabelecer uma conexão emocional com ele, o processo de recuperação seria muito mais longo. Foi quando ela começou a combinar música com movimentos táteis específicos, criando uma sequência que parecia acalmar não apenas a mente, mas o próprio sistema nervoso da criança. Ela percebeu que cada movimento das mãos precisava ser sincronizado com partes específicas da música. Quando tocava o braço da criança durante o refrão, o corpo relaxava. Quando massageava suavemente as têmporas no ritmo da melodia, a respiração se normalizava. Era como se o cérebro criasse novas associações neurais, conectando estímulos táteis positivos com situações que antes causavam apenas medo e dor. Os resultados foram surpreendentes. O menino não apenas se acalmou, mas começou a responder ao tratamento de forma mais rápida que qualquer coisa que ela havia visto em quase 2 décadas de profissão. O tempo de recuperação diminuiu pela metade. As cicatrizes ficaram menos aparentes. E o mais importante, não havia trauma psicológico associado ao tratamento. Mas quando ela tentou compartilhar sua descoberta com a equipe médica, encontrou apenas resistência. O chefe de enfermagem, uma mulher amarga que havia perdido a paixão pela profissão há muito tempo, disse que não havia tempo para músicas e brincadeiras. Eles estavam ali para tratar doenças, não para entreter crianças. O diretor médico, um homem de 50 anos, que se orgulhava de seguir protocolos internacionais à risca, afirmou que procedimentos não podiam ser modificados sem estudos científicos que levavam anos para serem aprovados. A supervisora, doutora Márcia, foi ainda mais incisiva. Ela deixou claro que enfermeira era para seguir ordens, não para criar métodos novos. Durante uma reunião tensa na sala da administração, ela disse que inovações assim poderiam abrir precedentes perigosos, que outros funcionários começariam a questionar protocolos estabelecidos. A autoridade médica não podia ser contestada por técnicos, mesmo que bem-intencionados. Lúcia tentou argumentar com dados. Mostrou como o tempo de recuperação das crianças havia diminuído, como os pais relatavam menos traumas pós-tratamento, como até mesmo os outros profissionais comentavam sobre a diferença no comportamento dos pequenos pacientes. Mas cada argumento era recebido com ceticismo e irritação crescentes. A tensão no ambiente de trabalho se tornou insuportável. Colegas que antes eram amigáveis começaram a evitar Lúcia nos corredores. Alguns apoiavam secretamente suas iniciativas,
mas não tinham coragem de se manifestar publicamente contra a supervisão. Outros genuinamente acreditavam que ela estava ultrapassando limites profissionais e colocando o hospital em risco legal. Dr. Fernando, um pediatra jovem recém-contratado, foi o único que demonstrou interesse real na técnica. Ele havia notado os resultados positivos nos pacientes de Lúcia e pediu para observar seus atendimentos. Durante 2 semanas, ele acompanhou discretamente o trabalho dela e ficou impressionado com a diferença no comportamento das crianças. Mas quando tentou sugerir à administração que a técnica fosse estudada oficialmente, foi rapidamente desencorajado pelos superiores. Lúcia persistiu. Começou a aplicar sua técnica discretamente, sempre que ninguém estava olhando. Os resultados continuavam surpreendendo. As crianças se recuperavam mais rápido. Os pais relatavam menos pesadelos e traumas. E ela começou a perceber que havia criado algo que poderia revolucionar o atendimento pediátrico. Mas cada pequena vitória vinha acompanhada de mais pressão dos superiores. A gota d'água foi quando ela decidiu documentar tudo em um caderno. Registrou cada caso, cada resultado, cada melhora que observou ao longo de 6 meses de aplicação da técnica. Ela sabia que precisava de dados concretos se quisesse que alguém levasse seu trabalho a sério. O que ela não esperava era que a supervisora descobrisse o caderno e interpretasse aquilo como uma tentativa de contestar a autoridade médica. A reunião de desligamento foi rápida e humilhante. Lúcia tentou explicar que não estava questionando ninguém, apenas oferecendo uma alternativa que funcionava. Mas as palavras caíram no vazio. Para eles, ela era apenas uma enfermeira de hospital público que havia ultrapassado limites que não deveria ter ultrapassado. Sentada na cozinha de casa, com a carta de demissão nas mãos, Lúcia se permitiu chorar pela primeira vez em meses. Não era apenas pelo emprego perdido, mas por todas as crianças que ela não poderia mais ajudar. Por todas as descobertas que ficariam esquecidas porque ela não tinha o diploma certo ou o cargo adequado para ser ouvida. Gabriel saiu do quarto naquela noite e encontrou a mãe ainda sentada à mesa, olhando para as contas que se acumulavam sobre a mesa de madeira. Ele havia herdado a determinação da mãe, mas também sua tendência a guardar as emoções para si. Sentou-se ao lado dela sem dizer nada, apenas oferecendo a presença silenciosa que ela precisava. "Mãe, o que você vai fazer agora?" ele perguntou com a voz ainda rouca de adolescente. Lúcia olhou para o filho e viu nele a mesma vontade de ajudar pessoas que ela havia levado à enfermagem quase 20 anos antes. Ela não tinha resposta para dar, mas sabia que precisava encontrar uma. Foi Ana Beatriz quem trouxe a ideia que mudaria tudo. A menina estava navegando na internet quando se deparou com um edital de uma organização internacional que oferecia bolsas para profissionais de saúde com projetos inovadores. O programa se chamava Healers Without Borders e buscava técnicas revolucionárias desenvolvidas por profissionais em países em desenvolvimento. Lúcia leu o edital 3 vezes antes de acreditar no que estava vendo. Eles queriam exatamente o tipo de inovação que ela havia desenvolvido. Métodos não convencionais que trouxessem resultados práticos. Técnicas que pudessem ser aplicadas em lugares com recursos limitados. E o mais importante, eles valorizavam a experiência prática acima dos títulos acadêmicos. O prazo para inscrição era de apenas 2 semanas. Lúcia precisaria escrever um artigo detalhando sua técnica, incluir dados de todos os casos que havia documentado e produzir um vídeo demonstrativo. Tudo em inglês, idioma que ela havia aprendido sozinha assistindo filmes legendados nos poucos momentos livres que tinha. A família inteira se mobilizou. João Carlos usou suas economias para comprar uma câmera usada. Gabriel ajudou com a tradução, usando o inglês que aprendera na escola pública. Ana Beatriz ficou responsável pela edição do vídeo, usando um programa gratuito
que aprendeu a usar em 3 dias. E Lúcia escreveu dia e noite, tentando transformar meses de observação prática em linguagem científica. A técnica que ela havia desenvolvido combinava musicoterapia com estimulação sensorial específica e movimentos rítmicos das mãos durante procedimentos médicos. Ela havia percebido que o cérebro das crianças respondia de forma diferente quando múltiplos sentidos eram estimulados simultaneamente durante situações de estresse. A música criava uma ancoragem emocional positiva, enquanto o toque ritmado interferia no processamento da dor pelo sistema nervoso. Mas explicar isso no papel era completamente diferente de aplicar na prática. Lúcia sabia que sua técnica funcionava, mas não tinha o vocabulário científico para descrevê-la de forma que convencesse uma banca internacional de especialistas. Foi quando ela decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Pediu ajuda. A professora Mariana Santos lecionava enfermagem na Universidade Federal da Bahia e havia sido colega de Lúcia nos primeiros anos de profissão. Elas haviam perdido o contato quando Mariana decidiu seguir carreira acadêmica. Mas Lúcia sabia que precisava engolir o orgulho e buscar orientação de alguém que falasse a linguagem da ciência. O encontro foi desconfortável no início. Mariana representava tudo o que Lúcia não havia conseguido ser: respeitada, reconhecida, com títulos e publicações. Mas quando Lúcia mostrou os dados que havia coletado e explicou sua técnica, algo mudou na expressão da professora. Ela percebeu que estava diante de uma descoberta genuína, desenvolvida não em laboratório, mas na realidade brutal de um hospital público. Mariana ofereceu ajuda para estruturar o artigo e refinar a base teórica da técnica, mas deixou claro que Lúcia seria a única autora do trabalho. Não queria tirar o mérito de quem havia realmente desenvolvido a inovação. Trabalharam juntas durante 10 dias consecutivos, transformando observações práticas em fundamentação científica sólida. O vídeo foi gravado na própria casa de Lúcia, com Ana Beatriz fazendo o papel de paciente enquanto a mãe demonstrava cada passo da técnica. Não havia recursos para uma produção sofisticada, mas havia algo mais valioso: autenticidade. A câmera captou não apenas os movimentos técnicos, mas a paixão genuína de alguém que havia dedicado a vida a amenizar o sofrimento de outras pessoas. O dia da submissão foi tenso. A internet da casa estava instável e eles precisaram ir a uma LAN house do bairro para conseguir enviar todos os arquivos antes do prazo. Lúcia apertou o botão de envio às 23h57 do último dia possível. Depois disso, só restava esperar. Os meses que se seguiram foram difíceis. Lúcia conseguiu trabalho em uma clínica particular, mas o salário era menor e ela precisou pegar plantões extras para manter a família. Gabriel havia conseguido uma bolsa parcial para estudar, mas ainda precisavam de dinheiro para os materiais. Ana Beatriz amadureceu rapidamente, ajudando em casa e cuidando dos irmãos menores quando a mãe não estava. A resposta chegou numa manhã de julho, 6 meses depois da submissão. Lúcia estava se arrumando para mais um plantão de 12 horas, quando João Carlos gritou da sala. Ela havia sido selecionada para a fase final do programa. 50 profissionais de todo o mundo haviam sido escolhidos, e ela estava entre eles. A próxima etapa seria uma apresentação presencial em Geneva, na Suíça. A organização cobriria todas as despesas da viagem, mas Lúcia teria que passar uma semana longe da família e apresentar sua técnica para uma banca de especialistas internacionais. Era a oportunidade que ela sempre sonhara, mas também o maior desafio que já enfrentara. A preparação para a viagem foi intensa. Lúcia nunca havia saído do Brasil, mal sabia como funcionava um aeroporto internacional.
A simples ideia de falar inglês para uma plateia de especialistas a deixava acordada de madrugada, ensaiando pronúncias e revisando o vocabulário médico. Mariana a ajudou com simulações de apresentação, ensinando como lidar com perguntas técnicas e críticas acadêmicas. As sessões de treinamento eram exaustivas, mas necessárias. A família inteira se envolveu de forma tocante. João Carlos vendeu algumas peças da oficina que mantinha na garagem para comprar roupas adequadas para a esposa. Gabriel passou noites inteiras ajudando a traduzir termos médicos específicos, usando dicionários emprestados da biblioteca pública. Ana Beatriz criou cartões de memória com perguntas possíveis em inglês, forçando a mãe a praticar respostas até decorar. 3 dias antes da viagem, Lúcia teve uma crise de pânico. Sentada no chão do banheiro, ela chorava convulsivamente, repetindo que não era qualificada para estar entre os melhores profissionais do mundo. Como uma enfermeira de hospital público de Salvador poderia competir com pesquisadores de universidades europeias e americanas. João Carlos a encontrou assim e fez algo que não fazia há anos. Abraçou a esposa e cantou baixinho a mesma música que ela cantava para as crianças no hospital. Foi Gabriel quem disse as palavras que ela precisava ouvir. Mãe, você não está indo lá para provar que é melhor que eles. Você está indo para mostrar que existe um jeito brasileiro de curar. Um jeito que nasceu da necessidade e do amor, não do laboratório. Suas técnicas salvaram centenas de crianças. Agora é hora de salvar milhares. Na noite anterior ao voo, a família toda dormiu junto na sala, assistindo filmes antigos na televisão pequena. Era uma tradição que eles mantinham nos momentos mais difíceis. Lúcia olhava para cada rosto e pensava em como cada um deles havia contribuído para tornar aquele momento possível. Não estava viajando sozinha, levava consigo a força de todos eles. O voo para Geneva foi a primeira vez que Lúcia viu o mundo de cima. Ela olhava pelas janelas do avião e pensava em todas as crianças que havia tratado ao longo dos anos, em todos os momentos em que se sentiu impotente diante da dor que não conseguia amenizar. Agora, tinha a chance de transformar sua descoberta em algo que poderia ajudar crianças em hospitais do mundo inteiro. O hotel em Geneva era mais luxuoso que qualquer lugar onde ela havia ficado. Mas Lúcia mal conseguiu aproveitar o conforto. Passou a noite acordada, revisando sua apresentação e pensando nos 15 minutos que teria para convencer os juízes de que sua técnica realmente funcionava. A sala de apresentações estava repleta de especialistas de todos os continentes. Médicos, enfermeiros, pesquisadores, representantes de organizações internacionais de saúde. Lúcia era a única brasileira entre os finalistas e certamente a única que havia desenvolvido sua técnica trabalhando em hospital público. Quando chegou sua vez de apresentar, ela respirou fundo e pensou nas crianças que haviam inspirado sua descoberta. Falou sobre Joana, a menina de 5 anos que chorava durante os curativos, sobre o menino de 7 anos que havia superado o trauma pós-acidente, sobre centenas de pequenos pacientes que haviam se recuperado mais rápido e com menos sofrimento por causa de uma técnica desenvolvida por necessidade, não por vaidade acadêmica. A apresentação fluiu naturalmente. Lúcia mostrou os dados, explicou a base científica, demonstrou os movimentos, mas o que realmente impressionou a banca foi sua paixão genuína por ajudar pessoas. Não estava ali para ganhar reconhecimento pessoal, mas para multiplicar uma descoberta que poderia amenizar sofrimento ao redor do mundo. As perguntas foram técnicas e desafiadoras. Especialistas questionaram a metodologia, pediram mais dados, sugeriram modificações. Mas Lúcia respondeu a todas, com a segurança de quem havia visto sua técnica funcionar centenas de vezes. Não era teoria acadêmica, era realidade prática testada no dia a dia de um hospital com recursos limitados.
A decisão da banca seria anunciada no dia seguinte. Lúcia passou mais uma noite sem dormir, mas desta vez por ansiedade, não por preparação. Ligou para a família no Brasil e tentou parecer confiante, mas por dentro sabia que estava competindo com projetos desenvolvidos em universidades de ponta, com orçamentos que ela nem conseguia imaginar. A cerimônia de premiação foi formal e intimidadora. 50 finalistas de todo o mundo aguardavam o resultado em um auditório cheio de autoridades da área médica internacional. Lúcia usava o único vestido social que possuía, comprado especialmente para a ocasião, com o dinheiro que a família havia juntado durante meses. O terceiro lugar foi para um projeto de telemedicina desenvolvido na Índia. O segundo lugar ficou com uma técnica de cirurgia minimamente invasiva criada na Alemanha. Quando anunciaram o primeiro lugar, Lúcia fechou os olhos e se preparou para aplaudir o vencedor. O nome dela ecoou pelo auditório como um trovão. Lúcia Maria da Silva, Brasil. Técnica musical, integrada para a redução de trauma em procedimentos pediátricos. Primeiro lugar no Programa Internacional de Inovação em Saúde. O que aconteceu nos minutos seguintes ficou embaçado em sua memória. Aplausos, abraços, fotografias, entrevistas. Pessoas de dezenas de países querendo conhecer detalhes de sua técnica, oferecendo parcerias, propondo implementação em hospitais internacionais. O prêmio incluía $50.000 para desenvolvimento da pesquisa e um convênio para implementar a técnica em rede hospitalar global. Mas o momento mais importante veio quando ela ligou para casa e ouviu a voz emocionada de Gabriel do outro lado da linha. Mãe, você conseguiu. Você mostrou para o mundo inteiro que enfermeira brasileira de hospital público também pode mudar a medicina. Ana Beatriz chorava de emoção. João Carlos não conseguia falar direito e Lúcia, finalmente, se permitiu chorar de alegria. O retorno ao Brasil foi completamente diferente da partida. Jornalistas a esperavam no aeroporto, universidades ofereciam parcerias, hospitais queriam implementar sua técnica. A mesma descoberta que havia sido rejeitada no Hospital Público de Salvador, agora era reconhecida mundialmente como inovação revolucionária. Mas o reconhecimento trouxe também responsabilidades enormes. Lúcia precisava sistematizar sua técnica, treinar outros profissionais, desenvolver protocolos padronizados que pudessem ser aplicados em diferentes contextos culturais. O que havia nascido da intuição e necessidade agora precisava se tornar ciência aplicável universalmente. Ela decidiu criar um instituto próprio para desenvolver e disseminar a técnica. Usou o dinheiro do prêmio como investimento inicial e conseguiu financiamento de organizações internacionais para expandir o projeto. O Instituto Maria da Silva para a Humanização de Procedimentos Médicos foi inaugurado um ano depois, no mesmo bairro de Brotas, onde ela havia chorado, segurando a carta de demissão. Gabriel decidiu mudar o curso que queria fazer. Em vez de medicina, escolheu enfermagem, inspirado pela trajetória da mãe. Ana Beatriz se especializou em comunicação digital e se tornou responsável por divulgar as técnicas do Instituto através de redes sociais e plataformas online. João Carlos largou o trabalho como motorista e assumiu a gestão administrativa do Instituto. A técnica desenvolvida por Lúcia foi implementada em mais de 200 hospitais ao redor do mundo. Estudos científicos confirmaram sua eficácia na redução de trauma pós-procedimento em crianças. Uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard mostrou que pacientes tratados com a técnica musical integrada apresentavam índices de estresse pós-traumático 60% menores que grupos de controle. Universidades na Europa começaram a incluir elementos da técnica em seus currículos de enfermagem pediátrica. Mas o que mais emocionava Lúcia eram as mensagens que recebia de famílias ao redor do mundo.
Pais de crianças tratadas em hospitais na França, na Austrália, no Canadá, relatando como seus filhos haviam superado procedimentos difíceis sem desenvolver traumas psicológicos. Enfermeiros de diferentes países enviando vídeos de crianças cantando durante curativos, transformando momentos de dor em experiências de cura. Ela guardava cada mensagem numa pasta especial, lendo-as sempre que precisava se lembrar de por que havia começado tudo aquilo. Uma das mensagens mais tocantes veio de uma enfermeira do Japão. Ela contava como havia adaptado a técnica de Lúcia para incluir canções tradicionais japonesas, criando uma ponte entre medicina moderna e tradições culturais antigas. As crianças não apenas se recuperavam mais rápido, mas também se conectavam com suas raízes culturais durante o processo de cura. Outro relato emocionante chegou de um hospital na Nigéria, onde profissionais haviam incorporado ritmos africanos tradicionais à técnica. O médico-chefe escreveu que nunca havia visto crianças se recuperarem com tanto ânimo e alegria. Pais que antes temiam trazer seus filhos ao hospital agora chegavam ansiosos pelos atendimentos, sabendo que seria uma experiência transformadora. O Instituto cresceu além de todas as expectativas. Começou com 3 funcionários numa casa alugada no bairro de Brotas e se expandiu para um complexo com 5 prédios, laboratório de pesquisa, auditório para treinar profissionais e clínica experimental, onde novas aplicações da técnica eram testadas. Mais de 100 funcionários trabalhavam desenvolvendo adaptações da técnica para diferentes culturas, idades e condições médicas. 5 anos depois da premiação em Geneva, Lúcia voltou à Suíça para apresentar os resultados da implementação global de sua técnica. Desta vez, não estava nervosa, mas emocionada. Havia cumprido a promessa que fizera para si mesma naquela noite solitária na cozinha de casa. Transformar sua descoberta em ferramenta de cura disponível para qualquer criança que precisasse. O auditório estava novamente lotado, mas agora ela se sentia em casa falando para especialistas de todo o mundo. Apresentou dados de mais de 50 mil crianças tratadas com sua técnica, índices de recuperação que superavam todas as expectativas iniciais, relatos de profissionais que haviam incorporado a música e o toque terapêutico em suas rotinas. Mas a parte mais importante de sua apresentação não eram os números ou gráficos. Era o depoimento de Joana, a menina de 5 anos que havia inspirado tudo. Agora, com 10 anos, ela enviou um vídeo contando como havia se tornado voluntária em hospital infantil, cantando para outras crianças durante procedimentos médicos. A dor que um dia a havia feito chorar desesperadamente, agora era transformada em força para ajudar outros pequenos pacientes. Na plateia, Lúcia viu o rosto de dezenas de profissionais que haviam implementado sua técnica. Médicos que inicialmente foram céticos, mas descobriram que música e ciência podiam caminhar juntas. Enfermeiros que encontraram nova paixão pela profissão ao ver como pequenos gestos podiam ter impacto gigantesco na vida dos pacientes. O reconhecimento internacional havia mudado completamente a trajetória da família. Gabriel se formou enfermeiro com especialização em pediatria e trabalha no Instituto da Mãe, desenvolvendo novas aplicações da técnica para diferentes faixas etárias. Ana Beatriz criou uma plataforma digital que já treinou mais de 5 mil profissionais de saúde em 40 países. Mas o que realmente transformou Lúcia não foi o prêmio ou reconhecimento mundial. Foi a certeza de que sua intuição estava certa desde o início, que pequenos gestos de humanidade podiam ter impacto científico real. Que inovação verdadeira nascia não apenas em laboratórios sofisticados, mas na observação atenta de quem dedica a vida a cuidar de outras pessoas. Hoje, a técnica musical integrada é disciplina obrigatória em cursos de enfermagem de várias universidades brasileiras.
Lúcia dá aulas como professora visitante em instituições que um dia nem sonhara em conhecer, mas ainda reserva alguns dias da semana para atendimento direto a pacientes, porque sabe que é ali, no encontro real com quem sofre, que nascem as descobertas mais importantes. A sala onde tudo começou, no Hospital Geral Roberto Santos, hoje tem uma placa com o nome de Lúcia Maria da Silva. A supervisora que a havia demitido pediu desculpas publicamente e reconheceu que havia perdido a oportunidade de apoiar uma inovação que mudaria a medicina pediátrica mundial. O hospital implementou oficialmente a técnica e se tornou centro de referência para treinamento de profissionais. Na última noite em Geneva, 5 anos depois da primeira premiação, Lúcia caminhou sozinha pelas ruas da cidade e pensou na jornada que havia percorrido. Da humilhação da demissão ao reconhecimento mundial, tudo havia sido construído sobre uma base simples: a convicção de que sempre há uma forma melhor de cuidar das pessoas. Ela pegou o telefone e ligou para casa. Do outro lado da linha, ouviu a voz de João Carlos contando que acabara de receber uma ligação de um hospital na África do Sul querendo implementar a técnica. Mais crianças seriam beneficiadas, mais famílias veriam seus pequenos se recuperarem sem traumas desnecessários. Lúcia sorriu e olhou para o céu estrelado de Geneva. Sabia que sua história havia se tornado muito maior que ela própria. Não era mais sobre uma enfermeira que perdeu o emprego por ousar inovar. Era sobre como a persistência e a coragem de uma pessoa comum podiam multiplicar esperança ao redor do mundo inteiro. A técnica que nasceu da necessidade de consolar uma criança de 5 anos, agora consolava milhares de crianças em continentes diferentes. E Lúcia sabia que aquilo era apenas o começo de uma transformação que continuaria muito além de sua própria vida.